Fala, gestor. Quem nunca ficou na mão porque o funcionário que fazia aquela determinada atividade simplesmente não apareceu? Quem nunca pensou em como colocar o absenteísmo no PLR da empresa e ver como é que tudo isso ia passar com o sindicato? Não importa onde vamos, o absenteísmo sempre é pauta, sempre é um problema presente. Não importa a região, não importa o peso do trabalho, todos os gestores reclamam do problema de absenteísmo. Eu acho que ficar explicando aqui o que é absenteísmo não é o caso, mas eu acho interessante a gente explicar o como calcular. Essa história de que cada empresa calcula da maneira que acha mais interessante é balela. Tem um jeito errado e tem um jeito certo. E dentro do jeito certo você explode no detalhe mais ou menos. E se você assistir esse vídeo até o final, se interessar, eu explico exatamente como que deve ser calculado o absenteísmo. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu queria aqui nesse vídeo ser um pouco mais preciso do que esses vídeos RH que a gente acha por aí. Sem ofensa, mas eu quero ir mais a fundo do que melhore o canal de comunicação com seus funcionários. Em uma empresa que a gente trabalhou recentemente, a gente tinha dois setores fabris, bastante parecidos, mais ou menos o mesmo número de funcionários, um trabalho com uma característica muito parecida, o nível de escolaridade entre os funcionários também era muito parecido, e cada um tinha o seu supervisor. Bom, já de início a gente detectou que eles não conheciam o índice de absenteísmo. Esse índice ficava no RH. Então já foi o primeiro problema que a gente arrumou. E aí quando a gente conseguiu implantar o indicador de absenteísmo na área, para o pessoal ver diariamente, semanalmente, a gente levantou o histórico de absenteísmo e a gente viu uma diferença muito grande entre setores. Coisa assim de em um setor era 2,5%, 3%, no outro era mais do que 7%. E tanto a justificativa do supervisor com esse alto absenteísmo e a do seu gerente direto era a mesma. Ah, nesse setor nós temos muitas laranjas podres. Só que mesmo depois de alguns desligamentos dessas tais aí laranjas podres, o indicador continuou ruim. E aí começou a ficar claro para eles que o RH ele contratava da mesma maneira. A integração era a mesma. As pessoas tinham o mesmo nível de escolaridade, passavam pelo mesmo funil para entrar na empresa. A cidade era a mesma. Quer dizer, era tudo igual. Só tinha uma coisa que mudava entre os setores: o supervisor. Se o supervisor não sabe conversar com as pessoas, não sabe criar um bom clima para se trabalhar, não sabe envolver as pessoas no seu time, não sabe delegar e não lidera pelo exemplo, aí não tem benefício e nem RH que segure a escalada do absenteísmo. A análise de um funcionário sobre ser ou não agradável trabalhar em uma empresa é estritamente relacionada à qualidade do seu relacionamento com seu chefe direto. Eu vou repetir isso aí. O quão bom a pessoa acha que é trabalhar em determinada empresa é o quão bom é o seu relacionamento com seu chefe direto. A empresa pode ser excepcional. Se o relacionamento da pessoa com seu chefe for péssimo, trabalhar naquela empresa para a pessoa vai ser péssimo. Não adianta culpar a diretoria por não dar um determinado benefício a mais, ou o RH porque não faz eventos de confraternização suficiente, ações de motivação suficiente. Se o gestor da operação, se o gestor que está lá direto, dia a dia com a pessoa, não executa bem o papel dele como líder. Eu já vi equipes trabalhando, instalando torre de energia elétrica sob um sol de pelo menos 40 graus no Nordeste, com um espírito de equipe e com um nível de absenteísmo muito melhores do que eu vi em fábricas de medicamentos cujo ambiente era excelente, um espaço para trabalhar confortável pra caramba, tudo maravilhoso, climatizado, cadeirinha, só tinha que ficar lá sentado mexendo no medicamento e tinha um nível de absenteísmo terrivelmente maior do que esse outro exemplo. Quer dizer, olha o peso do relacionamento com o líder, né? Olha o peso que é o espírito de equipe, se a pessoa gosta ou não de estar lá. Muito maior do que o conforto da pessoa no dia a dia no trabalho. Independente se a sua visão como gestor vai mais para o lado das punições para tentar resolver esse problema ou do lado do diálogo, tem algumas posturas que a gente tem que visualizar se o líder direto daquelas pessoas está tendo, se nós estamos tendo com a nossa equipe. E é nisso, é nessa tratativa no dia a dia do líder com as pessoas que a nossa lupa tem que estar apontada. É nisso que a gente tem que estar observando para melhorar esse indicador. E eu listei aqui 4 características básicas que todo líder tem que ter. A primeira delas é confiabilidade e ética. Um líder que não promete coisas que depois não cumpre, que não cometa injustiças com os funcionários e que não seja antiético, não cometa atitudes antiéticas. Segunda característica é querer colaborar, é a colaboração. Ou seja, é o líder que quer ajudar as pessoas da sua equipe, que está preocupado com os seus problemas e tenta efetivamente
ajudá-los no seu dia a dia, lógico, sem desrespeitar nenhuma regra, mas é efetivamente preocupado com a pessoa. Terceiro ponto, habilidade de delegação. É conseguir saber delegar para as pessoas, sabendo até onde que ele pode dar de autonomia para essas pessoas e depois acompanhar esse trabalho. E o quarto ponto é firmeza e seriedade. Quer dizer, é não aceitar coisa mal feita. É saber cobrar, saber conversar com as pessoas e liderar pelo exemplo. Esse líder tem que ser um exemplo de boas práticas. Um bom líder não é um líder condescendente. É um líder justo e firme, quando tem que ser. E, gente, essas características que eu citei agora já dão um novo vídeo, já completamente novo por si só. Então, mais pra frente, a gente trata mais um pouco desse tema. Mas eu acho que já ficou claro o que é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala em tentar melhorar o absenteísmo. Bom, e cumprindo o que eu prometi, vou explicar agora como é que calcula o absenteísmo. Bom, as horas em que os funcionários estão ausentes têm que ser dividida pelas horas líquidas de trabalho desses funcionários no período que você está analisando. Então, se você está olhando o absenteísmo em um mês, não vem com 220 horas padrão, não. Todo mês tem um número de dias úteis. Então, você encontra esse número de dias, pega a jornada líquida de trabalho da pessoa e usa esse número para você encontrar o absenteísmo. Você pode, no seu indicador, dividir o que é uma falta justificada, o que é uma falta não justificada, o que é atraso. Enfim, calculando dessa maneira, quer dizer, dividindo pelas horas líquidas de trabalho, você pode fazer a segmentação que você achar interessante na sua empresa. Um número que a gente observa, que a gente julga como um número bom, um número interessante de absenteísmo, principalmente para trabalhadores operacionais, é algo abaixo de 2%, abaixo aí de 1,5%. Quando a gente fala em áreas administrativas, a taxa de absenteísmo legal já é um pouquinho menor, eu diria aí, de 1,5% para menos. Se o seu número hoje é muito maior do que isso, coloque metas de melhoria racionais. Não coloque, eu preciso chegar nesse 2% e hoje eu estou em 10%. Quer dizer, é um salto muito grande. Cultura não se muda rapidamente, não se muda da noite para o dia. Então vá devagar, vá colocando metas e devagar alcançando essas metas. E principalmente, se você está pegando isso para trabalhar, se você está pegando o absenteísmo para tratar na sua empresa, comece focando nas pessoas que lidam umas com as outras, os líderes que lidam com os funcionários, como é que é o clima desse pessoal. O líder tem condição de ser líder. O líder sabe dialogar, ele sabe delegar, ele tem um bom envolvimento com as pessoas, ele lidera pelo exemplo. Isso é muito importante, ele dá o exemplo. Tenho certeza que nivelando muito bem a qualidade dos líderes, por si só, já é um grande avanço para se reduzir o absenteísmo da sua empresa. O pessoal fica muito preocupado em falar de algumas condições de trabalho, de alguns benefícios que as pessoas têm que ter. Só que isso é interessante a gente olhar depois que a gente está tendo certeza que a gente já está propiciando um bom clima de trabalho na empresa. Bom, pessoal, eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que isso ajude vocês no seu dia a dia. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui no nosso vídeo, compartilhe com quem vocês acham que isso vai ser interessante, nos siga aí no nosso canal. Toda semana a gente está colocando material novo. Forte abraço e muito obrigado. Até mais.